Rádio Portal da Luz, 24 horas no ar, divulgando amor, a alegria e a emoção da internet. Rádio Portal da Luz.com, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Bom dia. Animados e animadas? Então, estamos mais uma vez reunidos no Movimento Espírita Francisco de Assis para o nosso último dia. Eu quero escutar um desse workshop tão maravilhoso, né? Eu tive que dar esse nome porque com 3 autoridades, né, a coisa cresceu. Quase que eu chamei de congresso. Então, desde o dia 25, quinta-feira, nós estamos nos reunindo para encontrar com esses nossos irmãos que tão carinhosamente se predispuseram a trazer esse conhecimento sobre a música, a influência na nossa saúde, na vibração, na frequência, para ver se a gente evolui e pensa melhor. Muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui presentes, aos nossos amigos da Rádio Web Portal da Luz, que estarão logo mais ouvindo esse programa que está sendo gravado. Obrigada ao site Vozes Espíritas, que também fez a divulgação desse evento. Agradeço à Associação de Jornalistas Espíritas de Mato Grosso do Sul, que nos apoiou. E agradeço ao Movimento Espírita Francisco de Assis, você de coração que nos auxiliou. E o principal é estar presente aqui, né? Você que está aqui, eu acho que esse é a maior contribuição. Eu queria que vocês viessem, e vocês vieram. Muito obrigada. Creio que agora nós já vamos estar um pouco melhores para a atuação que nós vamos fazer nesta casa futuramente, né? O ano que vem, a Paula me informou que nós vamos abrir a casa do Chico, e é para isso que nós estamos nos preparando dia a dia. E como a Sheiliana colocou, foi um compromisso que a gente fez antes de nascer, né? Então não estamos fazendo nada demais, né? Só estamos cumprindo o que já traçamos. Então vamos, nessa hora, entrar em sintonia com o Pai Maior. Eu vou chamar o Munir para estar fazendo a nossa prece inicial, né? Para depois a gente, então, passar para as nossas irmãs. Bom dia a todos, então. Complementando o que a Adriana falou aqui, rapidamente, agradecer peoradamente às nossas irmãs e nosso irmão, Sebastião Camargo, que já é da nossa família, né? A Mônica Medeiros, com muita propriedade conosco, e a Margarete Áquila, que desde abril estão trazendo para nós essa sintonia de amor, de paz, de harmonia. E convocar todos, né, Adriana, para participar desse maravilhoso projeto aí da Casa do Chico, que precisamos de muitas mãos juntas, muitas mãos dadas, para que isso se torne realidade. Aliás, já está no plano espiritual, né? E, mais uma vez, obrigado para vocês, para todos nós que estamos aqui, e nesse momento de paz que nos envolve. Elevemos nossa mente ao alto. Sintonizemos-nos com a figura amorável do nosso Mestre, amado amigo Jesus, o divino jardineiro de nossas almas, que através dele e por ele nós estamos aqui, reunindo ideais, buscando apaziguar os nossos corações, e nesta aura energética que desde a última quinta-feira nos envolve com muita vibração, rogar aos céus, a Deus, ao nosso Pai, Senhor de tudo e de todas as coisas, para que Ele continue nos abençoando, estender seus braços dadivosos sobre toda a nação que neste dia exerce seu direito de escolha, que a melhor seja feita, mas acima de tudo, Senhor, independente dos resultados auferidos, que nós possamos nos abraçar, darmos-nos as mãos, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai,
galgando degraus rumo à evolução que nos leva aos mundos superiores que nesse seminário tanto tem se desenvolvido. Pedimos por aqueles que nesse momento nem o exercício da vida podem exercer, porque estão num fio de esperança, movidos ainda por um aparelho, esperando e rogando aos céus a dádiva de estar em nosso lugar. Rogar por aqueles que estão nas periferias, que neste exato momento, ao contrário do nosso privilégio, acordaram sem ter o que comer, e portanto, para eles não há o direito de exercício da vida. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor de tudo e de todas as coisas, nós te pedimos que olhe por esta casa, onde tantos corações e almas afins se reúnem cotidianamente para dispensar ao outro aquilo que tu nos ensinou. E em seu nome, Jesus da vida, nós pedimos permissão para entoar a canção que tu nos ensinaste quando esteve entre nós, há mais de 2000 anos atrás, pregando o amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, sem muita demora, nós vamos passar para a temática então do nosso workshop Universo em Vibração com a doutora Mônica Medeiros. Uma salva de palmas para o Nascimento. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês não estão cansados ainda de ouvir a gente, não? Bom, vamos falar sobre universo e vibração, mas não necessariamente sobre música, que não é a minha praia, é a praia deles. Como eu já falei para vocês, eu cantando sou um tratamento de desobsessão. Mas o que é evolução? Vocês já pararam para pensar o que é evolução? Porque evolução, se a gente for pensar do ponto de vista físico-químico, é aumentar o nosso volume de energia, o nosso quanto energético, com uma evolução perene da nossa entropia, né? Que é aquela energia que a gente tem. Quem é a fonte criadora? Né? É o princípio e o fim de toda a vida real. A gente não diz que a fonte criadora é Deus, é onisciente, onipresente, onipotente? Não é isso que a gente aprende no catecismo? E é óbvio que ele tem que ser onipresente, porque ele está em cada subpartícula atômica de todos os átomos que existem. Então, ele está em tudo. Se ele está em tudo, ele é onisciente, porque ele sabe tudo o que acontece. E se ele está em tudo, sabe tudo, e ele é a força que mantém tudo, ele é onipotente. Fácil explicar assim, né? Mas o princípio da criação, ele é o mesmo. É isso que eu acho importante a gente entender. Aqui nós temos uma foto do nosso planeta Terra a uma distância imensa de bilhões de quilômetros. Esse pontinho aqui é o nosso planeta querido, tá? E isso aqui é a imagem da periferia de um átomo. Se eu não dissesse que isso aqui é o átomo, vocês não poderiam dizer que isso aqui é o universo? Porque como é em cima e embaixo, esse é o princípio. Nós somos fractais da fonte criadora, portanto em nós reside todo o poder criador. Este poder criador, ele vai sendo paulatinamente desperto à justa medida em que nós tomamos consciência de quem somos. Esse é o cérebro humano e esse é o universo. Não é igual? Se a gente não dissesse que isso daqui é uma fotografia de neurônios, então um neurônio ativado, e isso aqui é uma fotografia do universo, a gente não podia estar dizendo que a gente está vendo a mesma coisa? Mas aqui é um quasar, é um conglomerado de galáxias, e aqui é um neurônio, um grupo de neurônios ativados. É exatamente a mesma coisa. E isso é importante a gente ter como princípio,
para compreender que somos mesmo e de fato fractais da fonte criadora, né? Eu queria falar com vocês da evolução do planeta Terra. Como é que surgiu o nosso universo? Essa teoria do Big Bang, ela era muito forte, aí ela foi descartada, agora ela voltou com tudo. Aparentemente aconteceu uma explosão há 13,8 bilhões de anos atrás, uma explosão, uma expansão, a ciência não se resolveu ainda, mas é real que em algum momento o volume, houve uma singularidade. O que é singularidade? É o volume zero com uma densidade infinita. Muito pequeno, o que é muito pequeno é muito concentrado, o que é muito concentrado é muito denso. Tá? Então imaginem alguma coisa do tamanho de um átomo, muito denso em energia, muito rico em energia, que de repente se expande. Nós provavelmente, e essa é uma teoria que eu acredito ser bastante palatável, né? Dá pra gente engolir isso, que os universos vão gerando, à medida em que eles vão crescendo, há uma expansão. Quando eles tendem a um momento de existe tanta construção no universo, que as construções começam a se fundir. Quais são as construções? As galáxias. Existe uma entropia gigante nesse universo, então forma-se um novo universo mais jovem, que vai nesse processo. Quando as galáxias começam a se fundir, forma-se outro universo. No nosso universo, galáxias já estão se fundindo, né? É claro que quando as galáxias se fundem, acontecem catástrofes cósmicas, mas também existe uma renovação muito grande de vida. E provavelmente foi o que aconteceu, dando origem ao nosso universo, que segundo os extraterrestres é o mais novo entre os universos, né? Então aconteceu em segundos uma rápida expansão com formação de matéria. E surgiram as 4 forças fundamentais: a gravidade, o eletromagnetismo, a nuclear forte. Lembra que a gente conversou antes do gluon? Aquela energia que mantém os quarks juntos dentro do átomo. E a nuclear fraca. Hoje, no universo observável, existem de 100 a 200 bilhões de galáxias. É o que diz a NASA, é o que diz a astrofísica. A Via Láctea tem cerca de 13 bilhões de anos. 13,8 bilhões começou o universo. A Via Láctea é velha para chuchu. Praticamente ela começou junto com o universo, né? E na nossa Via Láctea estima-se entre 200 e 400 bilhões de estrelas, 200 a 400 bilhões de planetas. Então você imagina como é densa a nossa Via Láctea, né? E a gente mora na periferia. Os maias falavam assim, que no centro da galáxia existe um poderoso sol chamado Hanabiku. O que na verdade existe no centro da galáxia são 2 estrelas de primeira grandeza, são 2 pulsares, e entre elas existe um buraco negro, né? A gente está na periferia. Então, a energia que provém do centro da galáxia, ela se difunde por toda a galáxia, mantendo a órbita, a energia centrífuga e a centrípeta se equilibrando, né? Centrífuga foge do centro, centrípeta puxa para o centro. Poeira cósmica, formação, ainda existe possibilidade de nascerem estrelas na nossa galáxia, e nós ocupamos, a nossa galáxia é espiralada de braços, né? E um dos braços chama-se braço de Órion, é onde a gente vive. Segundo os sumérios, um dos povos mais notáveis, aqueles que desenvolveram a escrita cuneiforme, começaram a trabalhar com hidráulica, sabiam astronomia, das civilizações antigas foi talvez a primeira de grande destaque. Os sumérios escreveram nas tabuinhas de cerâmica deles, uma história chamada Enuma Elish, Epopeia da Criação. E nessa Enuma Elish eles escrevem que o sistema solar, no lugar da Terra, tinha um planeta gigante aquático que eles chamam de Tiamat, e na história que eles contam, cruzou o nosso sistema solar um planeta gigantão que tinha uma lua, e a lua entrou em ciclo de colisão, bateu com Tiamat, acabou com o planeta, e a Terra vem a surgir a partir daí. E o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter surgiu a partir daí. Se os sumérios estão certos ou errados, eu não sei, mas a bem da verdade é que nós estamos na periferia e nascemos de uma trombada. Então nós estamos certinho de sermos essa escola de maluquinhos emocionais que somos, concorda? Né? Então vamos falar do princípio de todos nós, da mônada. Como definiu José Herculano Pires há 5 décadas atrás,
A mônada é dotada de uma força interior que a transforma, de potencialidades que se desenvolvem continuamente e de capacidade de percepção e vontade. As mônadas são diferentes entre si no tocante às potências internas. Contudo, todas as mônadas têm a mesma potencialidade de serem deuses. Ok? Então, a centelha divina é exatamente o que nós somos. Somos criados, como muito bem definiu, a gente já vai ver o professor Hernani Guimarães de Andrade, a gente é atraído para onde a gente tem afinidade, né? Só para você ter ideia de como começou o sistema solar. Esse é o nosso Sol e essa é realmente a órbita dos planetas. Então a gente não está alinhado, né? A gente tem órbitas e em momentos ocorrem alinhamentos. O nosso Sol tem 4,6 bilhões de anos de idade. A nossa Terra tem 4,543 bilhões. Ela é pouco mais jovem do que o Sol. Então, se os sumérios estão certos, a Terra está errada. Ou realmente havia algo anterior, né? A nossa Lua tem 4,53 bilhões de anos. Não sei se vocês sabem, mas a Lua foi um grande laboratório para a Terra. É uma âncora na nossa órbita, sabe aquele lastro? E é também base, tem muita gente morando lá que não é daqui da Terra. A constelação de Órion, sabe as Três Marias? As Três Marias já é bem mais velha, ela tem 6 bilhões de anos. Então, a constelação de Órion, que é a nossa vizinha aqui nesse braço, ela é bem mais anciã do que nós. E as Pleiades, que a gente tanto fala das Pleiades, né? A Sheliana é das Pleiades, tem só 100 milhões de anos de vida. Bem mais jovem, porque ela surgiu, houve realmente um conflito importante no nosso braço de Órion, aqui nesse setor da nossa galáxia. Muitos planetas foram destruídos e Jesus botou todo mundo para trabalhar, Jesus e os outros crísticos, e se formaram novas constelações e Pleiades surgiu aqui. Então Pleiades é bem jovem, tá? E aí veio o professor Hernani Guimarães de Andrade e faz uma teoria fantástica, que é a teoria da vivificação da matéria. E a gente vai começar a falar exatamente por aqui. Qual que é o reino mais abundante que tem na Terra? É o mineral, vegetal ou animal? O que vocês acham? Eu acho que é Mineral, tem mais, ainda bem, né? Senão a gente ia ter onde pisar, já pensou? A gente ia ter que ficar num pé só? Então é lógico que o princípio monadal, ele é atraído para a maior densidade tridimensional. Esse é o princípio de vivificação da matéria. Então a nossa jornada começa pelo reino mineral, né? E é exatamente onde a gente vai aprender muitas coisas. Vejam a história da evolução da nossa vida aqui na Terra, né? Vem lá de 4,53 bilhões de idade, passam milhões de anos até que começam a surgir plantinhas, aí depois começam a surgir os primeiros seres aquáticos, aí vem os peixes, as plantas da superfície tornam-se melhores, os peixes geram os anfíbios, aí vem os insetos, gente, barata deve ter começado aqui, e se a gente for, a barata continua, aí aparecem os répteis, e vem os pequenos mamíferos, aí vem os grandes répteis que acabam mais ou menos há 65 mil anos atrás, eles vivem de 108 a 65 milhões de anos atrás, e aí vem os pássaros, e aí acabam os últimos répteis, levantam-se as grandes cadeias rochosas no hemisfério norte, começam a ver os grandes mamíferos, os primatas aparecem há 30 bilhões de anos atrás, aí surgem as cadeias dos Alpes, aí surgem as cadeias aqui da América do Sul, e vem andando, 2 milhões e meio de anos atrás começa a história da humanidade. Só que percebam, nesse processo inteiro, imaginem uma massa de poeira cósmica muito rica em energia incandescente, que pelo movimento de puxar para dentro, que é o centrípeto, e o movimento de empurrar para fora, ele entrando em órbita do nosso Sol, que era mais jovem naquela época, ele vai ficando esférico, vai se condensando, os elementos vão se acalmando, mas é puro fogo. Começa a se formar uma atmosfera pela alquimia dos elementos aqui presentes, e as primeiras chuvas não chegam nem a tocar o solo, de tão quente que era. Elas caem, viram vapor e voltam, até que
num determinado e milagroso momento, baixa a temperatura suficiente para elas tocarem aquela magma toda, e na hora que o gelo toca a magma, a cristalização, se forma a crosta terrestre, a divisão. Olha o trabalho insano, enorme, gigantesco, de milhões de anos para que surja um planeta. E quantos milhões de anos se passam para que esse planeta comece a suportar vida. E aí como essa vida vai evoluindo e como se experimentam raças para ver qual aquela poderia ser a raça predominante nesse planeta, o auge evolutivo desse planeta. Vejam quantas passagens houveram até que chegasse ao homem, né? Mas tudo isso é para falar de consciência. Porque aqui, Marga, ele não quer funcionar comigo, viu? Com você ele funciona, mas comigo não. Naquela roda toda que eu mostrei para vocês, o que acontece é o evoluir da consciência. Tudo isso é uma vibração de plena harmonia. Nós não estamos aqui para atrapalhar. Então a natureza vai que é uma beleza. Existe uma harmonia, porque é só o propósito divino se mostrando. Deus é o absoluto. Tudo que Deus cria é eterno e infinito. O que os seus prepostos criam é temporário. Vide o corpo que nós ocupamos. Ele vai fenecer, não vai? Não vai embora? Nós vamos continuar. O nosso próprio Sol um dia vai morrer. E se ele morre, Júpiter já deve ter encandecido e se tornado um segundo Sol. Mas com certeza a morte do Sol gera um prejuízo para Mercúrio, provavelmente, que está muito próximo, que deve passar para outra fase. Mas muda. Tudo que é criado pelos prepostos de Deus tem um tempo de utilidade, um tempo de validade. Somente o que Deus cria é eterno. E o que Deus cria? As mônadas. Compreendem? Mas tudo isso é para que a gente ganhe consciência. A consciência se desenvolve lentamente. Para que nós possamos criar, nós temos que viver a criação em todas as suas etapas. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência do ser. A lei está no nosso DNA. Nós não podemos e jamais nos apartaremos da fonte criadora, porque a fonte criadora está nos nossos átomos. A gente pode ficar surdo a ela durante milhões de anos, mas uma vez que a gente passe a ouvi-la, a gente não para mais. Nós estamos neste momento de começar a ouvir a consciência divina em nós. Leon Denis disse o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. E é essa a viagem da consciência que a gente vai fazer agora para entender essa vibração do universo, porque isto ocorre em todos os planetas deste universo. Entendem? É a mesma rota para todo mundo. Então vamos falar dos nossos irmãos minerais. Isso aqui é uma fotografia Kirlian de um mineral. Que coisa linda esse quartzo. A consciência dorme no mineral, né? Então primeiro, por que a consciência dessas mônadas vieram para o planeta Terra? Porque aqui é uma escola, é um berçário, é o lugar ideal para você colocar um bebê. Como outros planetas também recebem bebês. Eu não sei se a Terra, quando ela caminhar um pouco mais para frente, ela vai continuar a receber mônadas minerais. Hoje talvez ela ainda receba. É o aprendizado básico, é física e química. A mônada está lá dormindo e ela recebe input de física e química. Lei da cisão, lei da fusão, lei da transmissão, lei da energia, tudo. Aquela energia primaz está aprendendo como funcionam os elementos. A consciência dela está absorvendo. É inorgânica, não tem vida orgânica, não é unidade de carbono. Os cristais são o ápice do reino mineral. São os mais evoluídos do reino mineral. Cristal tem memória. Quando a gente vai numa nave, eles não têm computador, eles têm cristais. Todo conhecimento é armazenado na mente do hominal, seja ele adâmico como nós ou de outra espécie, eles gravam as memórias em minerais. A gente pega um mineral,
E a gente pode fazer dele um mestre reikiano, por exemplo. Eu fiz isso na minha casa. Eu tinha 2 árvores que não estavam sadias, porque ali provavelmente passa um feixe de energia contraproducente. E eu peguei um cristal de quartzo, iniciei como reikiano, coloquei ele como mestre reikiano e pus ali. Salvou uma árvore, a outra não salvou porque a paisagista chegou primeiro. Mas é verdade, no lugar do meu querido asbesto azul, que hoje já está numa outra encadernação, a gente plantou uma cerejeira e a cerejeira está lá dando cereja. Salvou as 2 árvores. Então isso é uma realidade, né? Eu sou totalmente, não acho bonito a gente matar a terra, machucar a terra, tirando pedras de lá. Eu acabei de receber uma pedra lindíssima que vai ficar num lugar da minha lareira com todo carinho, porque ela está muito energizada, inclusive. E eles podem ser iniciados. Gente, isso aqui é uma imagem de energia. Então não adianta a gente achar que o mineral é uma coisa, ele não é, ele é um irmão. Nós já estivemos aí, né? A consciência sonha... Ó, essa fotografia aqui, ó. Isso aqui é o micro-ondas. Esse aqui é o tomate pós-micro-ondas. E esse aqui é o tomate fresco. Viu, Sebastião? Olha o que o micro-ondas faz na nossa comidinha. O futuro não vai ter micro-ondas, tá? Vai ter panela de ferro e panela de barro. Isso é saúde. O que a gente está fazendo conosco mesmos é assassinato. Por que vocês acham que tem tanto câncer atualmente? Tanta doença degenerativa? Mas vamos falar dos nossos irmãos vegetais. Olha que linda essa imagem de uma folha. Gente, a beleza, a riqueza dos vegetais... Eu até gostaria que, depois que a gente conversasse aqui, nós fôssemos abraçar as árvores ali fora. Porque elas são tão maravilhosas. Os vegetais percebem estímulos. Já existem diversos trabalhos científicos que pesquisam exatamente a consciência do vegetal. Vocês sabiam? A senhora Rita lá, que era uma cantora lírica, que parou de cantar para criar 7 filhos. Aí os filhos foram todos para a faculdade, o marido estava lá vice-presidente de uma corporativa, ela foi resolver estudar. O que ela foi estudar? Música, era o campo dela. E o TCC dela, ela escolheu o professor Bauman, e ela falou, eu quero ver se os vegetais captam estímulos sonoros. Porque eu canto e as minhas flores sorriem. Ele falou, essa senhorinha está ficando doida, né? Ela estava com seus 64 anos. Bom, ela fez um trabalho dela colocar, ela adorava Bach e Handel. Ela começou a tocar Bach e Handel para as plantas dela. E as plantas ficaram, as orquídeas dobraram a produção de flor. Aí ele falou, bom, espera um pouquinho, você só tocou a mesma música, faz o efeito oposto. Ela pegou o CD de heavy metal do filho e pôs lá. As orquídeas passaram um ano inteiro sem dar uma única flor. Sem nada contra o heavy metal, também nada a favor. Mas essa aqui foi uma prova científica, e a partir deste trabalho da senhora Retalak, outros trabalhos começaram a ser feitos. Então, o segmento, o professor Bauman pegou abóboras numa estufa e colocou 2 caixas tocando Handel, e as folhas das abóboras correram para as caixas, abraçaram as caixas, subiram nas caixas. Aí ele pegou uma outra estufa com as mesmas sementes, isso é importante, tá? O DNA tem que ser perfeito. Então, as mesmas sementes de abóbora que foram plantadas num canto, foram plantadas na outra. E colocou death metal. E elas fugiram das caixas. Esqueceram no sentido oposto. Então, é óbvio que a planta tem bom gosto, primeiro. Segundo, a planta busca harmonia, é vibração harmônica. Porque a planta não tem ouvido como nós para ouvir. Contudo, ela tem sensores auditivos que captam vibrações, que captam harmonia. Então, está claro que a harmonia atrai os espíritos mais puros. Ok? Uma brasileira, a senhora Bernadette Ribeiro, da cidade de Itabira, tinha um bananal. E ela falou, não vou botar nem agrotóxico nem fertilizante. Botou caixas e tocava só Beethoven, Bach, Handel, Chopin para as caixas. Para as bananas. O normal de uma bananeira é produzir 6 pencas. As delas produzem de 10 a 12 pencas. As bananas são maiores, chegam a ter 5 centímetros a mais, são doces e demoram mais para apodrecer. Senhora Bernadette Ribeiro, se vocês procurarem na internet, vocês acham o trabalho dela. É tão importante que na Colômbia eles estão copiando o trabalho dela para produzir banana.
Isso é ciência, não é achismo, não é espiritualidade. A planta responde a estímulo harmônico. Eu tenho certeza que se a Margarete cantar para uma horta, a horta vai, porque é harmônico. Traz uma vibração de harmonia, de paz. E é isto que os nossos irmãos vegetais precisam neste período de sonho em que eles se encontram. Porque eles já começam a sonhar, né? Isso aqui é do Instituto de Agricultura do Estado de São Paulo, a neurobiologia das plantas. Neurobiologia. Planta tem sistema nervoso? Não que se saiba. Mas eles já estão usando esse termo, neurobiologia, porque são organismos vivos e inteligentes com capacidade de resolver problemas, que se movem tanto abaixo como acima da terra, sentem dor, exalam gases ao serem feridas e ouvem, estimulam-se com sons e impactos, têm memória, são sensitivas, tomam decisões, entram em período de latência, são seres sociais, têm família, têm amigos e inimigos, se reconhecem e se adaptam ao meio ambiente. Isso é vegetal. Vejam que o princípio da vida, a consciência aqui, já começa a tomar nuances diferentes. Ela já faz escolhas opcionais? Não, instintivas, adaptativas. Mas é real o que acontece aqui. As plantas têm memória, aprendem e se comunicam. Quando o meu asbesto azul foi assassinado, eu tenho um pompom inglês, ele parou de dar flor. Nós temos uma lamanda em casa, sabe o que é a lamanda? Aquela trepadeira selvagem. Você amarra ela para ela invadir a casa do vizinho, ela para de dar flor. Você solta ela da flor, porque ela que manda nela. Eu estou falando sério, gente, isso é real. Nós temos uma jabuticabeira em casa que produz jabuticaba 12 meses por ano. Que a gente conversa com ela que ela é a comida dos passarinhos. Ela produz cereja, a jabuticaba 12 meses. Pergunta se a gente come a jabuticaba. Não dá tempo, porque às vezes os passarinhos chegam antes. Mas ela sabe que ela é importante para alimentar os animaizinhos numa cidade que roubou as árvores, que matou o campo de comida deles, que só polui. Ela compreende. Nós temos duas palmeiras fênix em casa. Uma delas é gigante, a outra é anãzinha. Nós pusemos orquídeas das duas. A orquídea que dá mais flor é a que está na anãzinha. A troca entre ela e aquela orquídea, a orquídea fica com mais de 80 flores de uma vez só. É um espetáculo de se ver. Elas dizem bom dia. A cada momento que você olha para elas, elas mostram como elas estão gratas pela possibilidade de viver. E a gente reclama tanto da vida, né? A gente perde tanto tempo. Elas comprovam o medo quando são cortadas, têm experiências. A planta sente dor? Não. Ela pressente a cessão de uma parte delas. Isso é real. Já existem estudos. Um pesquisador canadense colocou eletrodos em várias plantas e quando ele se aproximava com uma faca, com o pensamento que ia cortar, essas plantas disparavam, as ondas cresciam, ficavam rápidas, como se elas dissessem, olha, está chegando o perigo, está chegando o bicho homem, esse é perigoso. Então, isso elas enxergam? Não. O que elas fazem? Elas percebem, elas leem, é vibração de novo, né? Elas emitem substâncias que produzem odores como a grama quando é cortada. Lembra que a gente falou isso para vocês ontem? Quando corta a grama, fica aquele cheirinho. Ela elimina esse gás para atrair insetos, para levar a semente, porque ela não sabe se ela vai ser erradicada, né? Os pepinos gritam quando estão doentes. O Instituto de Física Aplicada da Universidade de Bonn, na Alemanha, fez essa pesquisa com as plantas. Muitas plantas soltam cheiros. Vocês conhecem unha de gato? Aquela trepadeira? Quando corta, ela não larga uma seiva que queima pra caramba e não fica um cheiro acre? É assim que ela se defende. Ela queima o agressor. Ela emite um cheiro como o gambá, né? O que eles fizeram? Eles colocaram microfones a laser e captaram ondas sonoras produzidas por plantas que emitem gases quando são cortadas ou feridas. Eles captaram o canto das plantas. A planta fala? Ela não fala como nós entendemos, ela emite harmonicamente sons ininteligíveis para nós, inaudíveis para nós, mas captados por esses microfones, né? Os pepinos gritam quando estão doentes e flores choram quando lhe cortam as folhas.
Isso aqui é vida. Vocês concordam comigo que o que a gente está vendo aqui é uma expansão de consciência importante? Né? Eu não vejo problema nenhum da gente comer vegetal, porque a gente não mata o vegetal para comer, né? Ele se reproduz. Mas que a gente agradeça, porque ele está ali se ofertando carinhosamente para que a gente possa sobreviver, né? Este guarda-caças alemão, Peter Hollenbein, ele escreveu um livro fantástico chamado A Vida Secreta das Árvores. Vocês encontram em PDF na internet, vale a pena ler. É um livro delicioso. O que ele percebeu? Que as árvores formam grupos de família. Por exemplo, essas árvores aqui do pátio são uma família. Elas se comunicam por suas raízes embaixo da terra. Uma delas assume o papel de mãe das outras. Elas trocam nutrientes, trocam energia, trocam impressões. Quando elas limpam a psicosfera que a gente faz, pesadíssima, elas limpam essa psicosfera, quer dizer, elas não oferecem só oxigênio para a gente trabalhando o gás carbono, monóxido de carbono e o gás carbônico, elas também limpam a psicosfera porque elas são capazes de emitir ondas de baixíssima frequência que atuam nessas ondas, nessa psicosfera que a gente forma, como aspiradores de pó. Vocês sabiam que elas têm essa relevância? Por isso que é importante estar perto de árvore, é importante ter árvore em casa, porque elas são fantásticas protetoras nossas, né? E elas sofrem quando uma árvore morre, quando uma delas cai. A família perde alguém. Olha o tomate cozinhando, olha o tomate cru, olha a diferença. Ah, então é melhor comer tomate cru? Isso significa que comer alimentos crus é mais positivo, no sentido de absorver a energia primaz. O vegetal comido cru é muito mais rico em energia do que o vegetal cozido. Isso é indiscutível. Agora, o micro-ondas, vocês viram a imagem lá atrás. O micro-ondas desmonta toda a estrutura, né? Se o vegetal pensa sem cérebro, ouve sem ouvido, de onde provém essas manifestações, senão de um princípio monadal, de um espírito? Concordam comigo? Porque ele não tem sistema nervoso central, mas ele pensa. Ele aparentemente não tem alma, mas ele tem sentimentos. Da onde que vem isso? Desse princípio chamado consciência, que é exatamente a vibração do universo. A consciência se agita no animal. Olha essa foto querida dessa borboleta, que coisa linda. Ela está viva, tá? Senão ela não emitiria essa energia, né? E ela não está presa por um alfinete. No nosso irmão animal existe o instinto. Quanto mais inferior no reino animal o ser é, mais instintivo ele é, menos capacidade de escolha ele tem. Qual é o instinto dele? Procriar para a espécie sobreviver. É exatamente isso. É um aprendizado contínuo, à medida em que você vai migrando, ganhando mais quanto energético, enriquecendo, sua consciência vai despertando. A Margarete foi cantar na inauguração de um centro muito grande que tem em São Paulo, que é o Obreiros do Amor e Misericórdia, lá no Embu das Artes. É um centro enorme, faz muita caridade. Eu admiro demais o pessoal de lá, o Newton, que é o fundador. E a Margarete foi cantar na inauguração do centro. É um centro lindo, fica numa chácara, um lugar paradisíaco. E aí estava aquela preparação de ligar som, testar som, aquele negócio todo. E eu vi um passarinho, que é todo de vidro, eu vi um passarinho batendo no vidro querendo sair. E eu comecei a ficar angustiada, né? E eu comecei a falar com os espíritos de luz daquela casa. Eu falei, escuta, vocês vão ficar vendo, coitadinho, bater a cabeça? Cadê o amor ao próximo? Cadê a caridade? Pega o passarinho, leva ele para a janela, tem janela aberta. Aí eu senti uma mão no meu ombro, que era uma entidade, era uma madre. Aí ela falou assim para minha filha, se nós fizermos isso, ele não aprende com a experiência. Nós estamos aqui para apoiá-lo, mas ele precisa desenvolver a capacidade de aprendizado. Ele precisa entender. Dali a pouco o passarinho se achou o rumo e foi embora. Se nós pegamos uma borboleta que está saindo do casulo e, sabe, coitadinha, está naquela luta, né? E a gente rasga o casulo, a gente mata a borboleta. Se a gente quebra a casca do ovo antes do pintinho sair, a gente mata o pintinho. Porque tudo tem o seu tempo certo. Nós precisamos das experiências todas para atingirmos um grau além de abertura de consciência. Entendem? Então, por mais que o nosso Pai Celestial nos ame, e Ele ama, Ele não pode cortar nenhuma experiência que para nós é aprendizado. E isso a gente percebe a partir dos vegetais, né? É um aprendizado contínuo. O instinto, né? As abelhas, é fantástico a vida das abelhas, né?
a consciência destas abelhas, elas vibram em torno de uma colmeia, é uma consciência única. É um quanto, é um grupo, é uma alma grupo. Você vê os insetos, eles são almas grupos, as formigas, os cupins, né? As vespas. Agora, chega um momento em que o animal começa a fazer escolhas. Olha que coisa linda. E neste momento, o animal superior, quando ele começa a fazer escolhas, e eles têm, quem tem bichinho de estimação em casa? Quem convive com o irmão animal? Então eles escolhem, não escolhem? Eu quero comer isso, não quero aquilo, eu quero dormir aqui, não lá. Hoje eu estou de boa, vamos brincar. Hoje eu não estou de boa, me esquece, me deixa, me erra, não é? Eles gostam mais de um do que de outro, não é assim? Eu cheguei a ter 33 gatos e 8 cachorros. Que eu morava numa... Você também? Eu construí para minha tia, que eu fui criada para minha avó e minhas tias, né? E a minha tia que teve AVC, ela foi a grande luz da minha existência. E ela queria muito, ela tinha, assim, eu estava num momento mais delicado da saúde, eu sabia que ela tinha pouco tempo, e ela tinha um desejo muito grande de ter uma casa com pomar e horta. Então eu comprei um terrenão lá na zona leste de São Paulo. A casa era pequena, mas o terreno era enorme. Então a gente teve pomar e horta, tivemos parreira, amoreira, laranjeira, mexeriqueira, limoeiro, jabuticabeira, e fiz uma horta. Os meus gatos amavam comer coentro, melissa, salsinha, não resistia. A horta não era para eles. Um dia eu cheguei em casa, um dos meus gatos, o Luizinho, tá tudo vermelho. Eu falei, meu Deus, deram um pontapé nele, atiraram. Fui desesperada, não, ele tinha comido amora, gente. Ele tava todo cheio de amora. A minha labradora, a Samantha, porque ela depois ficou sem andar, coitadinha, e ela adorava jabuticaba. Então ela chegava, quando ela era pequenininha, ela chegava na jabuticabeira, puxava o brotinho de jabuticaba, a frutinha, comia e cuspia fora a casca. Muito fofa. E os animais são fantásticos, eles têm escolha e têm sentimentos, né? O animal ama sem ser amado, vocês concordam? Vocês já ouviram falar de gato fofoqueiro? Cachorro difamador? Nunca? Pois é. O animal ama e o animal defende quem ama. Eu tinha cachorra Lulu. Legal. Em 50 dias nós perdemos 2 gatinhas que nós amávamos muito. A Nina tinha 14 anos, ela era uma bruxinha. Gente, quando ela era jovem, a gente fazia evangelho à noite, domingo em casa, né, por causa da tia Sema, meus amigos iam em casa, ela entrava feliz e saltitante com uma barata na boca e ficava, ai mãe, olha o que eu trouxe pra vocês, uma barata, viva. E ela entrava correndo na sala, ela corria pelas paredes, de tanta energia que ela tinha. Quando alguém estava de alguma forma influenciado negativamente, espiritualmente, ela ficava do lado dessa pessoa. Eu tinha um gatinho chamado Max, que ele fazia reiki. Ele olhava bem nos seus olhos, punha a patinha no seu coração e ficava olhando para você assim. Um imenso carinho, que aquele gatinho ajudou minha tia, na fase final dela. E nós tínhamos uma gatinha Toninha, que ontem faz uma semana que nos deixou, que voltou para o plano espiritual. Ela batia na porta, ela conversava, de manhã eu abria a porta do quarto, ela vinha miau, 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 batendo papo, me esperava na garagem todo dia. Era ruim, batia em todo mundo, mas ela era uma rainha, minha casa está absolutamente vazia sem ela. A presença dela enchia. Os outros 5 que estão lá agora, tirando a outra fêmea, que era a inimiga dela, os 4 machos estão extremamente tristes, de 2 estão comendo bem pouquinho, porque ela faz uma falta muito grande. E o animal até somatiza as dores do tutor humano. Lá na Casa do Consolador, os animais são tratados, e as plantas também, tanto pela corrente da Cheliana como pelo doutor espanhol. É tudo igual. E a gente vê o animal com a doença do dono. Quantos animais nossos não estão em desobsessão, não estão passando com os pretos velhos lá para se libertarem dos miasmas dos donos, né? Olhem isso. Quem pensa que o animal não ama? Porque o animal é selvagem. Nós somos os selvagens. Esse passarinho está se afogando, ó. O urso é bravo, não é, gente? Olha isso.
aprender com eles, gente. Isso é filme. Isso aí não vale porque é filme. Mas, enfim, isso acontece na vida real, tá? A Margarete foi cantar para baleias belugas lá nos Estados Unidos e a gente viu o efeito que a harmonia traz sobre os nossos irmãos. Não sei se vocês sabem, mas o golfinho foi considerado um humano não humano. O QI deles é maior do que o nosso. O cérebro deles é maior do que o nosso. E eles são fofos, muito fofos. Olha esse cachorro, ó, ele tá salvando um viadinho que tava se afogando, ó. É um cão de caça, tá? O instinto de salvar foi maior do que o instinto natural da raça de caçar. Era um filhotinho, coitadinho. E o dono desesperado com medo que ele mate o bichinho, ó. Olha como ele cutuca o animalzinho para o animalzinho voltar a respirar. Olha isso, gente. É outra espécie, é um cão caçador. Olha, essa cabrinha não sabe nadar, tá se afogando, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os porcos são grandes nadadores. Olha o que o porquinho faz, ó. Olha isso, gente. Ensinou um caminho pra menina. E agora nós chegamos na parte feia do contexto. Não, brincando, mas vejam, eu pergunto a vocês, como nós podemos comer esses irmãos? É coisa para se pensar, para a gente programar o nosso corpo para independer, tá? Por respeito e amor a Deus. A espécie da evolução humana começa 2,5 bilhões de anos atrás, quando surgem na Terra os primeiros seres a usar oxigênio. O planeta tem 4,5, 2,5, surgiu o primeiro cidadão a usar oxigênio. A primeira raça humana é de seres etéreos apenas, não havia corpo na superfície capaz de comportar uma consciência já mais esclarecida. E rudimentar, mas ainda mais esclarecida. Que foi a época do procônsul, né, o macacão. Com 3,7 milhões de anos surgem os australopitecos. Ele está aqui, ó. Os australopitecos eram grandes primatas que viviam naquelas árvores gigantescas de 2,5 milhões de anos atrás, mais do que 3,5 milhões de anos atrás. A ciência acredita que houve uma grande tempestade que derrubou essas árvores. E vejam, esses caras, esses macacões, eles andavam de forma quadrúpede, porque eles usavam as mãos e os pés para se agarrar naqueles galhos gigantescos. Quando algo acontece que traz esses seres para a superfície, no chão, eles começam a ficar progressivamente eretos, para alinhar o canal Chuchuma, tá? Que é importante para a expansão da nossa consciência, a Kundalini estar alinhada com o fluido cósmico universal. Na Terra, eles começam a deixar de usar a mão para se apoiarem. Então, eles começam a fazer a oposição do polegar. Quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente aprendia assim, já fazem quase 35 anos. Só o homem é capaz de fazer esse movimento. Hoje a gente sabe que os grandes símios, o gorila, o chimpanzé, o orangotango, já fazem esse movimento de pinça. A evolução está caminhando, tá? Andando mais ereto e usando a mão para fazer coisas, começou a desenvolver a inteligência racional desses seres. Com 2,5... Vou falar primeiro da Lemúria. A Lemúria, pessoal, é a primeira grande colônia extraterrestre que tem no planeta Terra. Eles ocupam esta grande ilha imensa que se ligava à Austrália e à Índia, né? Isso é mencionado pelo próprio Emmanuel no Caminho da Luz, pela Helena Blavatsky, naquela teoria que ela faz. E eles eram gigantes de 3 metros de altura. Eram seres que tinham tamanho desenvolvimento da paranormalidade que diziam que eles tinham 3 olhos. Na verdade não eram 3 olhos. Era o chakra frontal deles que era muito proeminente. Mas era uma espécie que veio para a Terra para colonizar mesmo, porque eles queriam experimentar o que era viver num planeta rico em energia telúrica.
A Terra de 3 milhões de anos atrás era uma bebezinho, cheio de energia para gastar, de energia telúrica. E eles vieram para cá e criaram uma grande e progressiva colônia aqui. Contudo, moralmente não eram espíritos de muita escola. Tinham muito poder numa área e falta de juízo na outra, que é mais importante. E o volume de energia telúrica que eles absorveram foi tão intenso que criou entre eles rivalidades entre grupos. Tá? E isso levou-os a uma guerra fratricida, que a gente pensa que pode ter sido nuclear, que acabou destruindo este grande continente. E a Lemúria é tão real, gente, que hoje nós temos a ciência comprovando que alguma coisa está subindo 3 centímetros por ano. A segunda raça humana surge com 2,5 milhões de anos atrás, que é o Homo habilis. O carinha que começou a pegar pedra, polir pedra, lascar pedra, fazer machado, fazer martelo, fazer lança, que começa a viver em grupo, não tem fogo, não tem linguagem, não sabe distinguir entre o macho e a fêmea da espécie, quando dá certo tem filhote, quando não dá paciência, são rudimentares, tem sons como os nossos gatos e cachorros, era um som muito gutural, que era o que eles conseguiam aprender, mas está aqui a encarnação daquela primeira raça humana que houve, que era etérica, começa a encarnar neste corpo. Olha que pequena caixa craniana ele tem, era pouquinho mais do que a metade da nossa hoje. A terceira raça humana já é do Homo erectus. Este ser já é um processo de engenharia genética. Ele surge há cerca de 1,8 milhões de anos atrás, ele ainda convive um tempo com o habilis, provando que alguma coisa veio e interferiu, e aí apresentou seres de maior genética. Eles recebem as primeiras encarnações dos exilados de Capela, os mais trevosos de lá, trazidos para cá por comando de Jesus, começam a animar esses corpos e trouxeram com eles uma inelével evolução. A roda, eles criaram a primeira roda sextavada, né, que era uma coisa mais quadrada do que redonda. O fogo foram eles que desenvolveram a linguagem, são os primeiros a desenvolver arte, que eles começam a usar bambu para produzir o vento e começam a percutir para trazer o trovão, não é? É muito legal o desenvolvimento que esses caras têm. Nestes, a gente já tem um salto quântico maior, do Erectus para os Sapiens. E este filósofo maravilhoso diz assim: eu acho que eu achei o elo perdido entre o animal e o homem civilizado, somos nós. Entenderam? Eu acho que eu achei o elo perdido entre o animal e o homem civilizado, somos nós. Porque a ciência não fala, nós não temos nada civilizados. A ciência não fala de um elo perdido, que ela não acha, então esse cara chegou, somos nós. O que acontece para este salto imenso que a gente passa de um volume craniano de 250 centímetros cúbicos para um de quase 400 centímetros cúbicos? Para um ser que tinha começado a desenvolver rudimentos de linguagem e de repente você tem um cara que faz agricultura, que faz assentamento, que já vive em família, que tem hierarquia, não pela força só. Então aqui há uma intervenção genética clara, que segundo Zacarias Itkin foi dada pelos nibiruanos daquele planetão cuja lua destruiu Tiamat. Outros dizem que foi a Confederação. Quem foi, eu não sei, mas foi, e há uma mudança clara de DNA, e este input traz mais exilados de outros mundos para viverem aqui e também espíritos convocados para virem para cá, né? Não há dúvida que esse foi o grande impulso da humanidade terrestre. E surge nesta época os primeiros oráculos, os primeiros seres com paranormalidade mais acentuada e já mediunidade que começam a receber comunicações de espíritos de maior envergadura, ajudando esta turma toda a crescer. E então surge a quarta raça humana, que é do Homo sapiens, os Neandertales e os Sapiens, a quarta raça humana. Eles são o protótipo de nós, assim como nós somos o protótipo dos cristais, né? É um passo atrás. Eles dão um positivo avanço na história da humanidade. Aqui começa realmente a haver já uma hierarquia social, linguagem com dialetos, a arte avança para o desenho rupestre, que é aquele desenho nas cavernas. Eles já são capazes de contar histórias, de guardar suas memórias, a tradição do conhecimento oral já começa aqui.
Então aqui nós já temos um salto enorme por causa daquela mexida genética que nós sofremos. E aí vem a quarta raça humana, segundo Edgar Cayce e Platão, o próprio Emmanuel, que vem habitar este grande continente chamado Atlântida, né? Nesse momento a Terra tem o Neandertal, tá? Os Atlantes, assim, a Terra estava andando devagar, quase parando. Se os nibiruanos estiveram de fato aqui, e o que o Zacarias Itkin falou é real, que ele leu lá o Enuma Elish, esses caras fizeram uma guerra nuclear tremenda, destruíram lá o Oriente Médio e tal, fizeram uma confusão. Então, a evolução moral da Terra não andava. E aí o que faz Jesus, que é o comandante planetário? Nós tínhamos acabado com as guerras de Órion, esse braço do nossa galáxia estava se apacentando, e Jesus então convoca, porque vários planetas estavam passando para a regeneração, como o nosso está passando, mas tinham espíritos nesses planetas que eles não estavam entrando no eixo da Avenida da Fraternidade. E é muito ruim, se a gente pegar uma criança de 7 anos e colocar ela numa classe de primeiro ano do colegial, ainda tem colegial? Tá, que seja, tá. Ensino médio. Como é que essa criança vai se sentir? Como é que ela vai se sentir? Pega uma criança de 10, 12 anos e põe lá. Ela não vai ficar deslocada? Pois é, então esses espíritos não eram tão intocados pelo bem que o exílio deles fosse obrigatório, para que eles pudessem retomar a trajetória de desenvolvimento envoltos pela misericórdia divina, e não tão tocados pelo bem que o processo deles de ficar num planeta de regeneração fosse claro, tá? Não era. O que Jesus faz? Convoca voluntariamente esses espíritos borderline para virem ajudar o planetinha azul que estava demorando para evoluir. E eles vêm para cá e vão formar na Atlântida a sua primeira colônia. Uma colônia que tinha muito mais colônias no plano espiritual do que no físico. Estes que deveriam ser o pai da humanidade neandertalis, deveriam usar de fraternidade para com a humanidade neandertalis, ensinando para os neandertais e para os sapiens da época a evoluir, a crescer, a tornar a vida mais fácil e digna. Inicialmente eles fazem isso com grande amor. Aí eles começam a se sentir muito legais, nós fazemos caridade para os coitadinhos. E eles começam a ficar de uma prepotência insuportável. Estes seres da Atlântida trabalhavam com a energia vril. E a energia vril é um poder danado. Pra vocês terem uma ideia, gente, nós temos muito disso, ó. Aí naquela época nós tínhamos lemurianos reencarnando, a Atlântida recebendo os últimos ciclos dos exilados de Capela. E vejam, a Amazônia. Vocês lembram que há muitos anos atrás a Rede Globo passou essa reportagem de uma pirâmide na Amazônia? E que isso desapareceu dos anais da história? Ninguém fala, ninguém sabe, ninguém viu? Google, ó as pirâmides do Amazonas, ó. Isso aqui é um afluente do Amazonas. Olha isso, gente. Está no Google. Põe lá, pirâmides da Amazônia. Vocês vão achar essa imagem, é do Google. Por que será que a gente não sabe o que são essas pirâmides? Por que será que existem espaços da Amazônia brasileira que só americanos, franceses e japoneses podem entrar? Brasileiros não podem entrar. Não é? Infelizmente, os nossos irmãos atlantes prevaricaram, os jovens começaram a ficar libertinos, usar drogas, bebida, a energia vril era um problema, era muito poder para pouca inteligência emocional, pouca inteligência espiritual, e a sociedade atlântica começa a decair, começam a encarnar nos atlantes, lemurianos, capelinos, né, exilados, e a baixa, em vez de eles serem auxiliados a se erguerem moralmente, eles trazem para baixo a sociedade atlântida. Por quê? Porque os atlantes estavam se tornando absolutamente prepotentes, orgulhosos e materializados. Então, isso vai a um ponto que cai a grande Atlântida, sobra só Poseidones, e eles não entendem o recado, e apesar dos sacerdotes do som, os sacerdotes avisarem que estava se aproximando um momento muito perigoso para o sistema solar, eles continuam na loucura, a queda moral, existe uma guerra fratricida entre os brancos e os vermelhos, que os atlantes tinham pele branca e pele avermelhada, os vermelhos eram mais esotéricos, os brancos eram mais tecnológicos, e infelizmente isso os pega
muito mal amparados, no momento em que o nosso sistema solar caminha para uma tempestade como nunca antes vista. Isso aconteceu há mais ou menos 8 mil anos atrás. A tempestade, como a gente tinha tido muita explosão e muito uso indevido de energia na Terra, nós tínhamos quebrado a nossa magnetosfera, que é um escudo que nos defende do vento solar, das ondas solares. A função desse campo de força é absorver uma parte da energia solar, mas defletir a parte que é excesso, é o excesso. Como nós estávamos com essa magnetosfera muito atingida, quando ocorreu essa tempestade solar, lavou a Terra inteira. E ao lavar a Terra, naquele grande dilúvio que a ciência já reconhece que aconteceu há mais ou menos 7.500 anos atrás, o nosso DNA é inativado em sua maior parte e nós perdemos o conhecimento. Por quê? Porque a gente não provou que a gente merecia ter o conhecimento naquela época. Moralmente, nós estávamos muito deficitários. E aí nós temos que recomeçar. E recomeçar com um DNA enfraquecido. Como o Sebastião falou, a gente vai voltar a ter 4 cadeias. Vamos. Hoje nós temos 2 que estão sendo reativadas progressivamente. E após isto surge a 5ª raça humana, ou seja, nós. Tá? Nós que vamos ter que fazer do limão limonada e começar quase do zero de novo. E a gente recomeça há cerca de 3.500 anos para se reagrupar em civilização. Porque a história antiga começa há 4.000 anos antes de Cristo e acaba em 476, quando os bárbaros tomam Roma. Esta é a fase de retomada da evolução humana, né? Aqui é uma escultura babilônica em que você vê o gigante extraterrestre e o humano pequenininho. Aqui são as vimanas que os hindus dizem, os discos voadores que estão nos livros sagrados hindus. E aqui é o enterro de Voltampakal, o grande rei maia, que voltou para a estrela dele de onde ele veio. Então, nesta época, nós recomeçamos com grande percentual de gene inativado, ignorância da paranormalidade, porque o paradigma da 6ª raça humana é a paranormalidade ostensiva, essas crianças têm, esquecimento do conhecimento anterior, o árduo recomeço, porque, como bem diz Emmanuel, quando nós não evoluímos, né, pelo esforço bendito, a gente vai evoluir pela lágrima redentora. E as aldeias começam a se organizar por causa da agricultura, defesa mútua, formando as primeiras cidades. E aí a gente vem num crescente de desenvolvimento que não parou mais, felizmente. As civilizações antigas, principalmente da Mesopotâmia, onde se distinguiu demais a civilização antiga, mas ela passou pelo planeta inteiro. Onde a gente pensar, teve uma civilização que puxou a roda da evolução, né? Então, a antiguidade começa com a escrita cuneiforme dos sumérios e termina no fim do Império Romano. A Idade Média começa com a queda de Constantinopla e vai até o período bizantino. A modernidade termina na Revolução Francesa e nós estamos vivendo esta história contemporânea. Futuro é que dirá o que vai ser. E a nossa 5ª raça humana viveu 2 períodos muito polarizados e pragmáticos. O primeiro foi o período de 1000 anos que sucedeu-se após a morte de Jesus, que é a Idade Média, é um período de treva pura, onde os seres que foram contidos numa cidadela chamada Cruzada, que fica no Oriente Médio, para que Jesus pudesse encarnar, Maria, aquela turma toda, e fazer a missão redentora da humanidade, começaram a reencarnar e nós vivemos uma era de absoluto terror, né? Eu não vejo muita diferença entre a Idade Média e hoje. Que para mim o terror é igual, só ficou mais tecnológico. Esta Idade Média tem um predomínio da religião. Quem manda é a religião. Não é assim? Mas com o advento do cavalo a vapor, nós entramos numa outra época, a da tecnologia, onde quem manda é a ciência. Vejam, quando começaram a formar fábricas, a vida no campo era muito difícil. Então nós tivemos um êxodo rural. Todo mundo correu para as cidades. Cidades que não tinham saneamento, não tinham ruas asfaltadas, não tinha isso, era para lepar a pedra. Pessoas que trabalhavam de criancinhas a idosos, sem saúde, sem nenhum tipo de preparo, então a doença começou a correr solta. Doenças são pragas. Vocês concordam que é um ambiente totalmente hostil, que propicia o desenvolvimento de vermes,
de germes e a doença cresce. Mas a igreja não tinha resposta para isso. A igreja não adiantava rezar, porque eles não tinha fé, era mercantilizada a coisa. Então a ciência surge e começa a trazer respostas. E é por isso que a ciência hoje comanda. Eu costumo dizer assim, os católicos são donos da santidade, os evangélicos de Jesus, os espíritas da verdade, os budistas da iluminação, os judeus de Deus, os muçulmanos do mundo, e a ciência é dona de todos nós. Porque todos nós hoje vivemos, e ela é bárbara, mas não é tudo isso que se fala, está muito longe ainda de trazer, porque ela nem reconhece a existência de Deus, né? E esta era da tecnologia traz ao extremo a materialização, nos torna consumistas, imediatistas, cada vez mais longe e alienados da existência da fonte criadora. As nossas crianças são zumbizinhos consumidores, né? Cada vez estamos mais autocentrados. Lá em São Bernardo tem um prédio que você lê assim: desaperte-se, venha viver num apartamento de 38 metros quadrados com área gourmet. 38 metros quadrados com área gourmet? Por que eu vou ter uma área gourmet se eu não posso ter uma família dentro de 38 metros quadrados? Né? Muitos já acreditando que vivemos uma Matrix, e vivemos mesmo. Muitos médiuns relatam trabalhos espirituais com zumbis do plano espiritual. Então, que nós pegamos jovens que estão em casarões trevosos, sendo induzidos a um comportamento repetido, ignorante, materializado, rebaixado, com sexo, com drogas, com incompetência de gerar ideais, né? Então isso aqui é um quadro grave que a gente está vivendo, né? Olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pergunta para o Google. Mas esta é a realidade triste que nós estamos vivendo, gente. Isso é muito triste, né? Nesses 6.018 anos, como é que evoluiu a nossa consciência? Porque essa é a nossa história, 6.018 anos. Como evoluiu a nossa consciência? Será que nós estamos mais despertos? Será que nós já temos condição de ver além do horizonte físico? Eu adoro esse cara, Martin Luther King. O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. E nós brasileiros sabemos isso, né? Quilos. Porque infelizmente a nossa humanidade é violenta, menospreza a vida e destrói a natureza. Este é o nosso triste retrato, porque a gente está individualizado a um nível que está bom para mim, que se dane o resto. Vide o Brasil, que foi destruído por uma corrupção gigantesca e que agora não tem forças para se levantar e não vem Jesus para salvar a gente, porque a gente não merece ter Jesus, tá? Se a gente merecesse, teria. Então chegou a hora do despertar da nossa consciência. Isso é indiscutível. Nós temos só um caminho, pessoal. É o caminho da evolução, de retomada da simplicidade, de substituir o eu pecaminoso pelo nós libertador. Nós não podemos continuar da forma como vivemos. Quando nós fizemos a Revolução Francesa, o ideal veio de cima. Igualdade, liberdade, fraternidade. Nós jamais seremos fraternos se não nos virmos como iguais. E jamais seremos livres se não formos fraternos. Porque é exatamente a ausência da fraternidade que nos mantém reféns de medos e preconceitos. Mantém nós versus eles. Quem é nós? Não existem eles, somos todos nós. Nós temos que dar este passo, é preciso que demos este passo. De compreender que a diversidade é que traz a evolução. Se todos pensam igual, a gente não cresce. Nós temos que ter pessoas que pensam diferente. Elas não são nossos inimigos porque pensam diferentes. Elas são nossos amigos que nos ajudam a ver um outro lado da história. Se nós não vencermos essas barreiras, nós jamais atingiremos o propósito divino. Então, este é o convite claro para este final, este apogeu e ocaso da quinta raça humana. Porque as crianças já estão aí. A Margarete e eu recebemos agora de manhã um vídeo extraordinário de uma garota de 23 anos que está criando 230 órfãos no Nepal. E ela não é rica, não. Ela só é desperta.
É um coração que está aberto para doar. A inércia leva a omissão e mata mais do que a bala do canhão. Nós não temos mais esse direito. Nós precisamos nos envolver e amparar quem sofre. Seja uma planta, seja um animal, seja um nominal. Nós não podemos mais viver centrados no nosso umbigo. Já passou essa hora. Nós estamos perdendo o trem da libertação. E ele não passa duas vezes. Nós somos capazes de mudar a trajetória desta humanidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente está nesse momento, ó, empurrando uma pedra montanha acima. Mas o nosso planeta Gaia precisa desesperadamente que nós despertemos. E depende de cada um de nós. A sexta raça humana já anda por aqui. As crianças cristais estão aí, elas são maravilhosas, elas são mestres morais para todos nós, mestres éticos, mestres em altruísmo. A gente precisa só ouvir. Por isso Jesus falava, bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele deixou tudo escrito, estava tudo no que ele falou. Apoiar projetos fraternos, como o projeto dessa casa, que ontem estava aqui, alimentando os nossos irmãos de rua, sem preconceito. Tem centros espíritas onde bêbados não podem entrar, vocês sabiam? Tem centros espíritas que homossexuais não podem entrar. O que é isso? Onde isso é amor? Esses projetos como Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição internacional extraordinária, que ajuda mesmo. O projeto brasileiro de Fraternidade Sem Fronteiras, de um homem extraordinário. Ele é espírita, né, Margot Wagner? Gente, com R$50, vocês adotam uma criança no Brasil ou na África. Tiram essa criança da fome. Quanto você paga numa manicure? Quanto você gasta de cerveja? Com R$10 você dá água para uma criança que está morrendo de sede. R$10, você gasta mais num maço de cigarro. Você joga dinheiro fora, pelo amor de Deus. O projeto Rancho dos Gnomos de São Paulo, que salva grandes animais vítimas da tortura mais bestial do humano, leões que têm os dentes e as garras arrancados, para que sejam mansos no zoológico ou no circo. São irmãos. Aqui, com R$50 por mês, você ajuda a criar recintos onde esses animais podem ter liberdade e dignidade para passar seus últimos anos. Nós acabamos de ajudar o resgate de uma ursa de 17 anos que teve a cabecinha queimada lá no Nordeste. Hoje ela está no recinto que tem piscina, cachoeira, bola. Ela está tão feliz, o nome dela é Marcha, batizaram ela de Rovena. Mas existem tantos projetos fraternos, é só você olhar para o seu lado, sabe? Se você não tiver uma instituição onde se associar, cria, forma um grupo, faça. Não dá mais tempo de você ficar olhando. Tem que fazer, tem que construir, é agora. Como vocês chamam isso?
selvagem. Vocês não têm noção da energia que um elefante tem, gente. Amolece a gente. Tubarão. Some people will use a symbolism of the relationship of God to the universe. God is a brilliant light, only somehow veiled, hiding underneath all these forms that you see as you look around. So far, so good. But the truth is funnier than that. It is that you are looking right at the brilliant light now, that the experience you are having, which you call ordinary everyday content, pretending you're not it, that experience is exactly the same thing as it. There's no difference at all. In other words, when you really start to see things, and you go into the nature of what it is to see, what vision is, or what smell is, or what touch is, you realize that that vision is the brilliant light of the cosmos. Essa rinocerontezinha, a mãe foi assassinada e eles recolheram aqui no Quênia. Os animais são soltos, viu? Não é animal de zoológico, não. Ele perdeu as pernas, esse soldado, e ele começou a trabalhar para salvar os crocodilos. Dá uma olhada naquilo, gente. Olha isso. Olha isso. Búfalo. É grande, viu? O bicho é grande. Eles pegaram ele filhotinho. Ele é super educado, não faz nada dentro de casa, mas ele é a casa inteira, né? Isso é em Montana. Esse soldado também perdeu as pernas. Esse leão, ele ficou paraplégico. Esse soldado, que também era paraplégico, assumiu. E o melhor amigo do leão é o cachorrinho, o bacezinho. Olha essa raposinha, que coisa fofa. Corijinha, gente, ó, barriga pra cima, ó lá. É um lobo. Olha o tamanho desse menino. Em vez de caçar, mata. O hipopótamo é o animal mais selvagem, mais violento que existe, olha isso.
esse ganso que estava doente, e esse ganso agora acompanha ele quando ele vai dar comida para os outros pássaros e para os peixinhos. Frankly, my dear, I don't give a damn. Esse é um pagolim que está sendo extinto lá no Quênia. Estão vendo o macaquinho aqui? É o marsupialzinho. O que vocês viram? Definam numa palavra o que vocês viram. Essa é a vibração do universo, porque isso é Deus. Então, se a gente quer que a Terra mude, nós temos que ser a diferença para essa Terra mudar. Porque a vibração do universo é amor, porque amor é Deus. Não tem outra hipótese. E passou da hora da gente ser inerte. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mônica. Agora nós vamos dar uma pausa, uns 15 minutinhos, já voltamos aqui. O café está servido, tá? Vamos nos esticar. Até daqui a pouquinho. Rádio Portal da Luz, Dourado.